Olá, graça e pazes, que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, o pastor José Freire, e você está aqui no nosso canal Uma Visão Além. Hoje nós temos um tema, a fé. Mas antes do tema e da oração, eu gostaria muito que você, que ainda não está inscrito no canal, inscrevesse no canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like e, claro, compartilhasse o nosso canal com mais pessoas. Mas se inscreva, dê like, tá bom? Vamos à oração e em seguida a palavra de hoje, a fé. Grandioso e eterno Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós nos reunimos na Tua presença, porque a Tua presença para o homem é tudo, Senhor. O homem sem Deus é como uma folha seca que cai da árvore. A árvore, numa visão, meu Deus, de uma visão metáfora, ela é como se fosse a presença viva do Senhor. Então as folhas têm vida, são verdes, mas quando a folha se desliga da árvore, ela seca e logo esmiuça e o solo absorve. Assim é o homem sem Deus, ele não tem direção, ele não tem proteção, mas o homem com Deus é diferente. Ele tem vida, ele tem um escudo, ele tem um protetor. E neste instante em que nós oramos, estamos apresentando os nossos inscritos, todos os que oram conosco aqui neste canal. Te apresento as famílias, meu Deus, os casais, eu lhe apresento as crianças, os jovens, que a salvação alcance o nosso país, o nosso continente americano, que a salvação, através da mensagem da cruz, chegue na África, chegue na Ásia, chegue na Europa, na Oceania, atinja os povos, tribos e nações, ó Deus de poder. E é por isso que nós intercedemos neste canal pelos nossos irmãos, os missionários que estão no campo missionário das missões multiculturais, transculturais, em outros idiomas, a outros povos. Levanta uma geração de homens, de mulheres que realmente almejam fazer o ID do Senhor Jesus. Papai, nós também oramos por esta pessoa enferma, acamada, quem sabe desenganada da medicina, esta pessoa que está enfrentando um câncer, um problema cardíaco, circular, um problema pulmonar, renal, do intestino, enfim, Tu é o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus que restaura a saúde do homem. Papai, quem está prostrado, caído, que o Senhor dê vida, dê renovo. Levanta o caído agora, o prostrado agora, devolve a paz para aquele que perdeu, e repreende em Teu nome toda opressão, todo ataque do maligno, toda força contrária. Em nome de Jesus, sai desta vida, sai desta casa, sai da vida deste homem, na vida desta mulher, e que a paz e a bênção de Deus esteja dentro deste lar, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs aqui do canal Uma Visão Além, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like, que é muito importante para nós. Vamos então à palavra de hoje, que tem como tema a fé que enxerga. A fé que enxerga o milagre é sobre o cego de Jericó. Marcos capítulo 10, verso 46 ao verso 52. Mostrar o que é fé verdadeiramente transcende as circunstâncias, supera as oposições e nos leva a experimentar o milagre de Deus, assim como aconteceu com Bartimeu. Jesus seguia para Jerusalém, rumo à última Páscoa. Uma grande multidão o acompanhava, meus queridos. Havia duas Jericós, a antiga cidade destruída e a nova, construída por Herodes a cerca de 1,5 km de Jerusalém. E isso ajuda a entender como ele partiu de Jericó, Mateus 20, verso 29, e se aproximou de Jericó em Lucas 18, verso 35.
E entrou e saiu de Jericó ao mesmo tempo, encontrando os 2 cegos mendigos. Capítulo 20, verso 30 do livro de Mateus. Marcos descreve a cura de Bartimeu, o mais falante dos 2, da mesma forma que a cura de um dos gerazenos endemoniados, do capítulo 5, verso 2. Mas o cego Bartimeu, que significa filho de Timeu, em aramaico, ouviu a multidão e percebeu que algo estava acontecendo, meus queridos. O cego perguntou quem passava, e ao saber que era Jesus, ele imediatamente chamou por misericórdia. Certamente já ouvira falar das curas e milagres de Jesus e acreditava que ele poderia ajudá-lo. E nada o impediu de ir até Jesus. Muitas das vezes as dificuldades da vida tentam obscurecer a nossa visão espiritual. Assim como Bartimeu, há momentos em que nos sentimos, queridos, à margem do caminho, sem esperança, sem solução à vista. No entanto, a fé é a chave que nos permite enxergar o milagre mesmo antes dele acontecer. Na pregação, no estudo de agora, de hoje, eu quero falar de 3 grandes lições sobre a fé, que vem além das limitações, melhor dizendo, que vê além das limitações humanas. Então vamos para a primeira lição. Ele clama apesar da sua condição. Marcos 10:47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu vivia uma realidade difícil. Ele era cego e vivia como mendigo, dependendo da generosidade alheia. Sua condição era de exclusão e desprezo social. Como cego, ele não podia ver Jesus, mas ele podia ouvir e crer. A fé surge quando ouvimos a palavra de Deus. Lá em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Bartimeu não viu Jesus operando milagres, mas ouviu falar dele. E isto é suficiente para despertar sua fé. A fé verdadeira, meus amados, nasce daquilo que Deus fala, não do que os nossos olhos naturais enxergam. E ele clama com reconhecimento e humildade. Ele chama Jesus de filho de Davi, reconhecendo sua messianidade. Ele pede misericórdia, sabendo que não merecia nada, mas confiando no caráter gracioso de Jesus Cristo. Muitas das vezes não recebemos porque não clamamos, Tiago 4:2. Mesmo diante das nossas limitações, devemos aprender como Bartimeu a clamar a Deus com fé, humildade, confiando que Ele nos ouve. O segundo ponto que eu quero falar, meus amados irmãos, ele persevera apesar da oposição. Marcos 10:48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Haverá sempre quem tente impedir de buscar Jesus. A multidão tentou silenciá-lo, mas ele não desistiu. Sempre haverá críticas e barreiras tentando nos desanimar. Exemplo, Neemias enfrentou oposição ao reconstruir os muros, Sanbalate, Tobias, Neemias capítulo 4, verso 1. A fé perseverante não se intimida com os obstáculos. Hebreus 10:36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A mulher cananeia persistiu até receber a sua bênção, Mateus 15:21-28. Jacó, meus amados, lutou com o anjo e não desistiu até ser abençoado, lá em Gênesis 32. Então a resposta de Jesus veio porque ele não desistiu. Se Bartimeu tivesse parado de clamar, teria perdido o milagre. Jesus ouviu seu clamor insistente e mandou chamá-lo. Muitos desistem antes da resposta de Deus chegar. A fé que enxerga o milagre é uma fé que persiste, mesmo quando há obstáculos e resistência, meus amados. E o terceiro e último ponto: ele é respondido apesar da multidão.
Marcos 10, 49 e 52, e Jesus parando diz que clamassem, e clamaram e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus para, queridos, e responde à fé genuína. Apesar de toda a multidão, Jesus ouviu a sua voz, a voz de Bartimeu. Deus nunca ignora um coração sincero que clama por ele. Salmo 34. Muitos estavam ali, mas foi Bartimeu quem chamou a atenção do Senhor. Ele lança a sua capa e corre para Jesus. A capa era símbolo da sua antiga vida de mendigo, de cego. Lançá-la significava deixar para trás sua condição passada. Para seguir Jesus, precisamos abandonar os velhos hábitos, as crenças limitantes. Lucas 9, verso 62. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Olha, meus queridos, parece óbvio que o cego queria enxergar, mas Jesus queria que ele expressasse sua fé. Deus deseja que sejamos específicos ao pedir. Marcos 11, 24. Bartimeu respondeu sem hesitar: mestre, que eu tenha vista. Então a fé trouxe a cura instantaneamente. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu não apenas curou fisicamente, mas também o transformou espiritualmente, meus amados. Ele não apenas recebeu o milagre, mas passou a seguir Jesus no caminho. Jesus continua chamando aqueles que clamam por ele. Quando ouvimos a sua voz, devemos nos levantar, deixar os que prendem e ir ao encontro de Jesus. E a conclusão desse estudo: Bartimeu nos ensina que a fé que enxerga o milagre clama apesar das dificuldades, persevera apesar das oposições, recebe a resposta apesar da multidão. Muitos estão perto de Jesus, mas apenas aqueles que clamam com fé experimentam o seu poder. A sua fé tem sido ativa ou passiva? Você tem chamado com perseverança ou tem desistido diante das dificuldades? O convite é: se você deseja enxergar um milagre em sua vida, hoje é o dia de clamar com fé e perseverança. Jesus está passando e ouvindo aqueles que o buscam de todo o coração. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde com esta palavra. Graça e paz.